Inshallah, vamos ter uma série de lives falando sobre os ensinamentos do Alcorão Sagrado. Inshallah, continuamos aprendendo um pouco do livro de Deus, da palavra de Deus, o Alcorão Sagrado. Dessa vez a gente tem os primeiros versículos do capítulo Aranha, Al-Ankabut. Vou ler em primeiro lugar os versículos, os primeiros 5 versículos, e depois tem alguns pontos que é muito importante. Funciona assim, vamos falar assim. Em primeiro lugar, vou ler a escritura original, língua árabe, texto árabe do Alcorão Sagrado, e depois vou traduzir, ler a tradução, e tem alguns pontos que vou explicar um pouquinho. Eu acho que não vai demorar muito. Vamos lá então. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Esses são os 5 versículos desse capítulo Aranha, Ankabut. Ankabut em português nós podemos traduzir literalmente como aranha. E Deus começa assim sempre, começa com esse versículo, em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. E depois fala Alif Lam Mim. Esses versículos que sempre vêm no início dos capítulos, ninguém sabe exatamente o significado, o motivo pelo qual Deus revelou esses versículos desse jeito. Letras separadas, letras isoladas, Huruf al-Mughatta, as letras isoladas. Temos diversos versículos desse jeito. Por exemplo, Alif Lam Mim, que já foi lido. Tem outro tipo, por exemplo, fala Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, Tem outro que fala Ta, Sin, Gaf. Tem outro versículo que fala Taha. Ninguém sabe exatamente o significado desses versículos. Vamos para o próximo versículo, que tem pontos muito importantes. A tradução: porventura pensam os humanos que serão deixados em paz só porque dizem, cremos, sem serem postos à prova? Outro versículo que Deus fala: e com efeito provamos os que foram antes deles, e em verdade Allah sabe dos que dizem a verdade e sabe dos mentirosos. Creem acaso os malfeitores que poderão iludir-nos? Qual péssimo e o que julgam. Quanto àquele que anela o comparecimento ante Deus, saiba que certamente o destino prefixado por ele é inexorável. É inexorável, porque ele é oniouviente e sapientíssimo. Os pontos que nós podemos tirar com esses versículos que já foram recitados, em primeiro lugar, por que esse capítulo foi nomeado assim, Aranha? É um pouco estranho, Para a gente conhecer o jeito do Alcorão Sagrado, temos diversos capítulos do Alcorão que são nomeados pelo nome dos animais. Por exemplo, An-Naml. Temos um capítulo An-Naml, formiga. Outro capítulo chamado An-Nahl, abelha. O segundo capítulo do Alcorão Sagrado, Bagara, vaca. Tem coisas também, por exemplo, a lua, o sol, tem diversos nomes.
os capítulos do Alcorão Sagrado, temos um capítulo chamado Al-Insan, o ser humano. Mas o segredo da nomeação desse capítulo de aranha existe nesse versículo número 41 do mesmo capítulo, né? O versículo 41 do capítulo aranha, o capítulo Ankabut, Deus conta o segredo pelo qual Deus escolheu esse nome para o capítulo número 29. Deus fala assim: مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْحَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. A tradução: o exemplo daqueles que adotam protetores em vez de Deus é igual ao da aranha, que constrói a sua própria casa. Por certo, que a mais fraca das casas é a teia de aranha, se o soubessem. Tudo bem. Deus está falando para aqueles, um tipo das pessoas que depositam sua confiança, depositam a confiança em algo ou alguém em vez de Deus. Em vez de confiar em Deus durante a sua vida, confia na sua posição social. Ele está construindo uma casa bem fraca, como a casa de aranha. Isso é o segredo da nomeação deste capítulo. Por exemplo, tem pessoas que depositam toda a sua confiança em dinheiro, na sua conta do banco, né? O seu emprego, sua importação, exportação, né? Ele não pensa mais em Deus e está focado toda a vida dele, está preocupado totalmente com seu emprego, com seu dinheiro e esquece as coisas de Deus, as coisas do Senhor. Então, o primeiro ponto que nós podemos tirar com esse capítulo é isso. E outra coisa, Deus utiliza a palavra fitna. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Foi traduzido assim, sem serem postos à prova. Fitna foi traduzido, na verdade, no Alcorão Sagrado como a prova. Mas para a gente fazer mais ideia sobre o significado de fitna, o povo árabe, quando quer refinar ouro, refina de ouro, purificar ouro, é conhecido na língua árabe como fitna. Deixam no fogo, né, fogão, para tirar impurezas, essas coisas que não são ouro, da pedra do ouro. E os árabes utilizam a palavra fitna. E Deus utiliza a mesma palavra para provar, para testar os crentes. Quer dizer isso, Deus deixa essas provas para nos purificar. De quê? Para nos purificar da arrogância, da soberba, da opressão. E nos dando o espírito da humildade. Está nos falando, está nos mostrando, você é nada, você é um ser fraco. Você tem que confiar em Deus. Você tem que deixar tudo para trás, pensando em Deus. Você tem que viver de um jeito que, como assim? Você tem que sentir a presença de Deus nos todos os momentos da tua vida. Pureza, né? O espírito da pureza, obediência diante de Deus. Deus faz esse teste, faz essa prova para a gente acordar, para a gente ter autoconhecimento sobre nós mesmos. Quão fraco o ser humano, com necessidade, né, de Deus.
Tem um versículo do Alcorão Sagrado, no capítulo 21, versículo 35, tem um versículo muito interessante. Deus fala: "Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa nabluukum bish-sharri wal-khayri fitnatan, wa ilayna turja'un." Deus utiliza de novo a palavra fitna, né? Toda alma provará o gosto da morte, e vos provaremos com o mal e com o bem, e a nós retornareis. E nesse versículo Deus também fala sobre a questão das provas que existem na vida do ser humano, na vida dos crentes, na vida dos não crentes também, dos descrentes também. Deus deixa algumas provas para testar eles. Outro ponto que nós podemos aprender com esse capítulo, com os primeiros, na verdade, versículos desse capítulo, é isso: a fé não é somente uma mera palavra na língua. O crente será provado. Deus quer de nós algo muito mais profundo que uma pronunciação das palavras. Deus quer algo mais. Deus não quer somente ouvir sua palavra: "Oh, Deus, te amo." Tem muita gente que hoje em dia fala: "Oh, eu te amo, Muhammad, eu te amo, Jesus." Tem muitas palavras muçulmanos, cristãos falam muito. Deus quer algo mais profundo de você. Sim, você tem que demonstrar seu amor pelos profetas, pelos mensageiros, pelos prediletos de Deus. Mas isso não é o suficiente. Nem mesmo Deus precisa das nossas práticas. Deus não quer nossas práticas diárias religiosas. Não. Deus quer nossa firmeza. Deus quer nossa fé proativa. Essa palavra, prestar atenção. Deus quer nossa fé proativa. Bem como aquele que fala: oh Deus, eu ajudo as pessoas, eu ajudo o meu próximo, eu não esqueço os pobres. Mas quando alguém pede, ele recusa. Então Deus quer nossa ação, nossa atividade, nossas ações para Ele. Isso é outro ponto que nós podemos tirar com essas palavras. Por que nós tiramos essa lição do Alcorão Sagrado dos primeiros versículos? Porque Deus fala assim, é muito interessante. Porventura, vou ler mais uma vez. Porventura os humanos pensam que serão deixados em paz só porque dizem cremos? A pessoa não pode pensar assim: já falei, já pronunciei a palavra da fé, Deus vai me deixar em paz. Não tem mais etapa. Não. Deus deixa mais uma etapa para conhecer você mesmo, sua firmeza. Porque Deus já sabe tudo. Para te convencer. Quem é você? Continua Deus. Sem serem postos à prova. Pronunciar a palavra da fé é um início, que é algo precisa, obrigatório. Para ser muçulmano, para ser religioso, crente muçulmano, tem que pronunciar a palavra da fé. Mas isso é suficiente? Não. Durante toda a sua vida você tem provas, teste. Deus não te deixa. Outro ponto que é muito importante a gente aprender isso. As provações de Deus, as provações divinas fazem parte da tradição de Deus. Deus não te testa somente, não te prova somente. As ocorrências não são por acaso. Tudo tem uma sabedoria. Quando você estuda a história dos antepassados, das nações anteriores que nós, das comunidades anteriores que nós, o povo de José, o povo de Moisés, o povo de Abraão, todos eles foram provados, foram testados. Deus deixou provações na vida deles. E nós mesmos também. É uma tradição de Deus. Quando a gente utiliza a tradição de Deus é imutável. A gente aprende isso no Alcorão Sagrado. لَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. Você não acha de tradição de Deus algo que dá para mudar.
Quando foi estabelecido a tradição de Deus, Deus não deixa de fazer. Então, as provações na vida dos crentes faz parte da tradição de Deus, faz parte do plano de Deus para a vida dele. Outra coisa, aprender a história dos antepassados dá lições para a nossa vida. Por isso mesmo Deus nos convida, nos recomenda a estudarem a vida dos antepassados, para você aprender, tirar as lições. Como eles entraram na armadilha da desobediência, do pecado. A gente recusa, a gente impede, a gente deixa. Como eles foram bem-sucedidos, como eles foram salvos. A gente tem que seguir o caminho deles mesmos. Porque o plano de Deus não muda. Tem um plano, tem uma aprovação, tem um caminho que é igual para todo mundo. Depende da pessoa, depende da história, depende da vida, depende de tudo. Muda as coisas, o jeito da aprovação muda, né? Mas existe a aprovação. Deixa-me dizer uma coisa. Deus prova, deixa em teste os pobres com a paciência. E deixa os ricos, deixa a prova dos ricos de ajudar o próximo. Então, existem provações para os pobres, tanto para os pobres quanto para os ricos, mas o jeito é diferente. Deus me dá dinheiro para ver eu ajudo outro ou não. Deus me dá pobreza para ver eu vou ter paciência ou não. Prestem atenção, Deus não quer o mal para ninguém. Isso não quer dizer, porque tem religiões não monoteístas que pensam, olha, já está destinado, você já é predestinado para ser pobre, viver pobre e morrer pobre. Você é reencarnado, tem pessoas que pensam assim. Tem um cara muito lindo, bonita, aqui no Brasil falam, mas quando você pesquisa sobre as crenças deles, quando você abre o coração deles, tem essa crença ainda. Eles acreditam no determinismo, no fatalismo, já tudo predestinado. O ser humano não pode mudar o futuro dele, não pode mudar o jeito da vida dele. Não, no Islã não temos isso. Você é pobre, Deus te obriga, te manda sair dessa situação. Deus não quer pobreza para ninguém. Mas às vezes com a pobreza nos prova, nos deixa em teste, nos prova, né? Como traduzia no Alcorão Sagrado, é muito interessante essa tradução que existe no Alcorão. Deus fala, sem ser impostas, sem ser impostas a prova. Deus nos deixa posta a prova. Tudo bem, outro ponto que é muito importante. Vamos. O motivo pelo qual, prestem atenção, o motivo pelo qual Deus prova é a separação dos crentes, os crentes dos descrentes, os arrogantes dos submissos, os soberbos dos humildes. Porque quando você será provado, quando eu, qualquer um, quando sermos provados, vamos mostrar nossa realidade. Né? Quando a gente está em prova, a gente vai mostrar nossa realidade. Quando você vamos falar assim, quando você entra em uma classe, em uma aula, para você que não conhece ninguém, todos os alunos são iguais, tá certo? Todos são iguais. Mas quando você faz uma prova, faz uma teste, você vai conhecer quem é melhor. O jeito que o nosso ser humano tem,
A gente faz provas, outros, por exemplo, um professor, uma professora faz prova, faz teste para seus alunos, para conhecer quem é melhor, quem tira nota melhor. Mas não sei, para Deus não funciona desse jeito. Deus já sabe tudo, já conhece tudo. Deus quer nos mostrar quem é você. Deus quer nos mostrar quem é você. Então, o motivo pelo qual Deus prova os crentes é a separação. Deus quer separar os crentes dos descrentes, os firmes dos fracos, o generoso do maldoso. Né? Outro ponto que nós podemos aprender com esses versículos é isso. Cometer os pecados pouco a pouco faz os pecadores se iludir, pensar errado. Se iludir e pensar errado. A pessoa que comete muito pecado não pensa direitinho. Faz tudo, mas acha que ele está certo. Sabe como funciona? Ele comete pecado, reconhece até mesmo seus pecados, mas sempre está comparando seu pecado, considerando seu pecado pequeno em comparação dos outros. Uma vez eu falei, tem que devolver um dinheiro para outro, mesmo que é muito pouco, R$2, R$3. Ele não devolve. Quando você pergunta a ele, por que você não fez isso? Você devia a ele. Mesmo que for muito menos, muito pequeno, um valor muito pequeno. Fala para você, olha, tem muita gente que está fazendo muita corrupção, não sei, bilhões de reais roubam desse país. Eu não fiz nada. Né? O pecador pensa assim. Não considera seu pecado. Não considera seu pecado grande. Pensa errado. Olhas para seu pecado comparando com outros. Mas não olha para a grandeza de Deus, não olha para a desobediência que ele fez, transgressão que ele fez. No Islã nós somos ordenados para pensar nesse sentido. Quando você comete um pecado, quando você comete um pecado, não olha para teu pecado, não. Mesmo que for muito pequeno. Não olha para o seu pecado. Olha para onde? Olha para a grandeza de Deus. Você desobedeceu quem? Quando a pessoa comete pecado, desobedece a Deus. Você passou os limites de Deus. Então, nesse sentido, não temos pecado pequeno ou grande. Todos os pecados têm um peso. Quando você passa os limites, quando você não importa a presença de Deus na tua vida, quando você não importa, Deus está observando. Tem anjos que estão escrevendo. Você está sendo fiscalizado, né? Sob a proteção de Deus, sob a observação de Deus. Então, esses pontos são muito, muito importantes. O último ponto que nós temos, eu escrevi aqui. Deus está ciente de tudo e observa e ouve tudo. Isso foi dito porque na última parte do segundo versículo, Deus fala وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, porque Ele é oniouviente, é sapientíssimo. Vou ler muito rápido a tradução e vamos encerrar nossa transmissão ao vivo. Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Alif, Lam, Mim. Essas letras isoladas que nós no começo falamos, ninguém sabe o significado exatamente dessas letras. Deus, na verdade, foi revelado esses versículos assim. Alif, Lam, Mim. As letras separadas. Deus fala assim, porventura pensam os humanos que serão deixados em paz só porque dizem cremos, sem serem postos à prova? Uma pergunta que Deus fez. Ele continua. E com efeito provamos o que foram antes deles.
E em verdade, Allah sabe dos que dizem a verdade e sabe dos mentirosos. Creem acaso os malfeitores que poderão iludir-nos? Quão péssimo é o que julgam. E por fim Deus fala, quanto àqueles que anelam o comparecimento ante Deus, diante de Deus, saiba que certamente o destino prefixado por ele é inexorável. Meu Deus, mais uma vez eu li errado. Inexorável. Uma palavra um pouco complicada de ler. Língua de vocês brasileiros é um pouco... Língua portuguesa eu acho um pouco difícil. Inexorável, porque ele é ouviente, oniouviente e sapientíssimo. Que Deus abençoe todos vocês. Não vou falar mais que isso. Pedimos a Deus que nos dê firmeza no caminho dele. Inshallah, continuamos falando sobre os ensinamentos do Alcorão Sagrado. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.